18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, 6 horas, 2 minutos. Boa noite pra você em 100,7. Você sempre aí na sintonia certa. Nós também estamos aqui, eu e ela, Karime Leão. Exatamente, Carlão, até às 7 da noite aqui no 18 horas. Muito boa noite pra você sintonizado em 100,7. Um salve especial pra quem nos acompanha nos aplicativos, nas redes sociais, no @18horasnews. Boa noite, gente. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. O governo do Amazonas prepara a cerimônia de chefe de estado para Amazonino Mendes. Operação da Polícia Federal em Manaus e mais 11 cidades desarticula a quadrilha acusada de contrabandear ouro extraído de garimpos ilegais na região amazônica. Autoridades do Amazonas falam sobre o legado deixado por Amazonino Mendes. A polêmica sobre o uso da linguagem neutra nas escolas chegou à Assembleia Legislativa de Manaus. Agora 6 horas e 3 minutos e você está no melhor Mix do Brasil e juntos nós estamos começando mais uma edição do 18 horas de hoje, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023. Os destaques para você em até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, o Amazonas se prepara para dar adeus a Amazonino Mendes, o maior político da história do estado, que morreu no último domingo, dia 12, aos 83 anos. Todos ainda muito tristes com a partida de Amazonino, e o povo, com quem sempre Amazonino teve uma relação muito próxima, vai poder se despedir do negão, como ele era carinhosamente chamado pelos amazonenses. Karime, o corpo de Amazonino Mendes chega no início da tarde de amanhã, quinta-feira, e segue direto para o Teatro Amazonas, onde acontece o velório. No primeiro momento, o acesso será apenas para familiares. Depois será a vez das autoridades e a partir das 17 horas será aberto para o público em geral. Todo o cerimonial, Carlão, foi preparado pelo governo do estado, que montou uma equipe multidisciplinar envolvendo várias secretarias para fazer uma cerimônia digna de um chefe de estado. O corpo será velado no hall do Teatro Amazonas até a madrugada de sábado. Logo cedo haverá uma cerimônia ecumênica com participação de lideranças de várias religiões. E a partir de 6 da manhã, toda a área do Largo São Sebastião será isolada para as honras militares ao governador, incluindo a salva de tiros em homenagem a Amazonino Mendes. E por volta das 10 horas da manhã, o corpo sai em cortejo, passando por algumas ruas da cidade. Está programada uma parada em frente ao prédio da Universidade do Estado do Amazonas, que foi o primeiro prédio da UEA criada por Amazonino quando governador. Vai passar em frente às sedes da Prefeitura e do Governo do Estado na Compensa, seguindo até o crematório no Tarumã, onde só a família terá acesso. Cid Soares tem mais informações sobre o velório no Teatro Amazonas. Vamos conferir agora no 18 horas. O Teatro Amazonas vai ser o palco do último adeus de um povo a um grande homem público. A partir de amanhã, as portas do maior templo da cultura do Amazonas se abrem para receber o corpo do maior incentivador da cultura do estado. Aliás, a grande reforma do Teatro Amazonas, hoje conhecido no mundo inteiro, foi Amazonino quem fez. Ser velado no Teatro Amazonas, algo incomum na história do estado, tem uma explicação na avaliação do historiador Ian Ivanovic. Amazonino Mendes, de acordo com o pesquisador da história, está entre os 4 maiores governadores que o Amazonas já teve. O Teatro Amazonas, que é símbolo da Amazônia brasileira, um dos teatros mais bonitos do planeta, seguramente é o espaço devido para essa despedida. Um gesto importante que a família fez com a população do Amazonas ao permitir que as pessoas pudessem dar o último adeus àquele que foi governador, que foi prefeito, que foi senador, que foi uma figura pública da resistência à ditadura militar e que cumpriu o seu papel. O Amazonino foi uma figura dual, mas em momentos como esse deve ser valorizado o papel dele como homem público e como alguém que está na história ao lado de Gilberto Mestrinho, ao lado de Arthur Reis, como governadores de Eduardo Ribeiro, como governadores que cumpriram um papel de desenvolvimento do estado do Amazonas. O corpo de Amazonino Mendes será velado por 2 dias, quinta e sexta-feira, em cerimônia aberta ao público no hall do Teatro Amazonas.
O local foi definido em conjunto pelo governo do Amazonas e familiares de Amazonino Mendes. As portas serão abertas às 5 horas da tarde dessa quinta-feira, até às 4 da madrugada de sábado. Depois disso, está prevista uma cerimônia fechada para a família e amigos mais próximos do ex-governador. Amazonino Mendes receberá todas as honras de um chefe de Estado. O historiador Ian Ivanovic ressalta que há exemplos das estrofes do hino do Amazonas que dizem que viver é destino dos fortes. Amazonino fez jus a isso. Os próximos dias não serão de festa no Teatro Amazonas, mas serão dias de respeito e de valorização daquele que foi governador, que foi prefeito, que foi senador e que deu a sua contribuição para o Estado do Amazonas como homem público. Como homem público que desenvolveu projetos sociais, que desenvolveu ações no setor cultural, dentre esses a construção do Bombódromo de Parintins, mas como aquele também que fez a defesa do seu estado. O amazonino, ele não só levava no dia a dia o nome do Amazonas, ele trazia consigo no seu próprio nome o Amazonas. Todo o cerimonial será realizado pelo governo do estado, que montou uma equipe para fazer a organização e atender ao público que for ao Teatro Amazonas. A Prefeitura de Manaus vai dar apoio na área do entorno do teatro. De acordo com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, tudo já está preparado para o último adeus a Amazonino Mendes. A gente já estão preparados, as nossas equipes já foram deslocadas, estamos preparados para receber a população que quiser se despedir do o velho comunista, no caso o amazonino. Nós estaremos lá recebendo, o cerimonial é o do governo e a prefeitura vai estar dando suporte dentro das suas atribuições. A entrada do público ao Teatro Amazonas para o velório de Amazonino Mendes será pela rua José Clemente, em frente ao prédio da Fundação Rio Mar. Cid Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, então é o seguinte, após o translado de São Paulo ao aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus, na quinta-feira, o corpo de Amazonino Mendes será conduzido até o Teatro Amazonas, com chegada prevista para o 12:30. As primeiras homenagens no teatro começam às 2 da tarde, sendo reservadas para a família e amigos, Karine. Bom, Carlão, depois, às 5 da tarde, no hall do Teatro Amazonas, o funeral de Amazonino Mendes começa com abertura para a visitação do público, acesso da imprensa e homenagens de autoridades. A visitação do público segue até às 5 da madrugada do sábado. E para a solenidade, o governo do Amazonas vai disponibilizar tendas para abrigar o público nas filas e distribuir água. Vão estar de prontidão ambulâncias, equipes de enfermagem, do Corpo de Bombeiros e agentes das Forças de Segurança Pública que vão atuar nas imediações. A população que for ao local também vai poder acompanhar o funeral em 2 telões posicionados no Largo de São Sebastião, com transmissão ao vivo pela TV Encontro das Águas. 18 horas. Entrevista do dia. Olha aí, na sua extraordinária trajetória que começou em Eurunepé em 16 de novembro de 1939, Amazonino Mendes ganhou muitos amigos e adversários, mas amigos que adversários. E um desses amigos é o empresário e economista Samuel Hanan. Exatamente, Carlão. Samuel Hanan era daqueles amigos muito próximos de Amazonino e atuava também como conselheiro político. Aliás, Samuel Hanan foi uma das últimas pessoas a conversar com o Amazonino no hospital. E é com ele, Samuel Hanan, que vamos conversar agora. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas. Tudo bom? Então, como foi esse último encontro com o Amazonino Mendes? Boa noite. Boa noite. Olha, o meu encontro foi na quarta-feira. Pela manhã, tínhamos combinado um encontro, fui lá, no Sírio-Libanês. Ele estava internado na unidade semi-intensiva e bem cansado, bem debilitado. Estava já se alimentando por sonda, dando um pouco de auxílio de respiração, oxigênio, dificuldade de articulação de palavras, cansado, bem debilitado. E conversamos, aí eu vi que ele estava cansado e disse para ele: Maurino, eu vou embora para você descansar. Aí ele pegou no meu braço
e disse para mim, não, acabou, fica aí mais um pouco, aí deu 2 sorrisos, aí dormi, eu fui embora. Então, a minha última memória do amazonino, me despedi dele, com um sorriso na boca. Sim. E um aperto de mão de amigos. Olha só, o senhor que foi tão próximo de Amazonino, chegou inclusive a ser, né, vice-governador dele, secretário de Fazenda. O que o senhor destacaria da pessoa Amazonino que poucos conhecem, Samuel? Eu sou amigo do Amazonino há mais de 40 anos. É de início de 80. Sim. Somos igualmente velhos, eu e ele, né? E fomos contemporâneos muito. Eu posso destacar do Amazonino, ele é uma figura bem carismática, né? O Amazonino, ele gostava de se intitular, se auto-intitulava um revolucionário. Eu não gostava dessa palavra. Falava sempre para ele, Amazonino é revolucionário, eu não gosto. Revolucionário pode lembrar líderes latinos sangrentos. Eu prefiro qualificá-lo, como eu conheço, como um inovador, um ousado, um rebelde, né? Uma pessoa que gosta de desafios grandes e sempre preocupado em fazer coisas diferentes. Esse era o amazonino que eu conheci e era a maneira que ele se conduzia, ele gostava de desafios, tá? Era a característica dele. Mas tinha outras características boas. A Amazonino sabia ouvir, poucas pessoas sabem disso. Sabia ouvir, gostava de ouvir, sempre prestigiou as pessoas que ele qualificava, não sou eu, como inteligentes. Gostava de ver pessoas inteligentes e não riquezas, inteligentes. Apreciava o saber. Sabia perguntar. Ele gostava, agora, o que ele gostava definitivamente, sem medo de errar, é de estar com a gente dele, gente com o povo, classes menos favorecidas, né? Isso ele gostava. O que ele não gostava, do lado oposto, você vai rir agora, ele tinha um horror. O humor dele ia embora. Quando falava que tinha solenidade, festas, jantares, recepções, viagens para fora do Amazonas, na Amazônia, isso ele não gostava. Ele era assim. Era um homem simples, sem dúvida alguma. Muito simples e humano. E humano, sim. Agora, Amazoninos, ele fez uma verdadeira revolução na saúde, na educação e na cultura. Por acaso ele chegou a confidenciar para você algum ato, alguma ação, alguma medida que ele não conseguiu realizar? Olha, sempre fica coisas que você quer realizar, por exemplo. Ele sempre quis ver as pessoas morando melhor. Mas o custo de habitação era muito caro, muito caro. Em termos de saúde e educação, posso dizer, definir da seguinte maneira, eu acho que talvez fique melhor. O Amazonino dizia para nós, principalmente para mim, disse muitas vezes, que obra para ele era obra no ser humano, não de concreto nem de asfalto. Era investir no homem, na pessoa, sobretudo nos menos favorecidos. O que significava isso? Investir na educação, saúde, segurança e instrução, escola, emprego, né? Então, isso que eu ajudei muito ele nessa parte. Quando se criou a UEA, é a maior, na minha opinião, pessoal, é a maior obra de um líder político que deixou essa marca nos últimos 50 ou 60, 80 anos no estado do Amazonas. É a UEA. Na época que foi feita, tinha vários estados fechando a universidade pública e estadual. Toda uma ousadia que marca ele amazonino. E de lá para cá, sabe, convir, 64 mil pessoas foram formadas, graduadas, tem mais de 22, 23 mil alunos matriculados, tem mais de 65 cursos, tem 50 cursos de pós-graduação, mais ou menos isso aí. São números expressivos, cujas pessoas jamais teriam acesso se não fosse a universidade pública estadual. Isso é uma marca. Educação. O senhor falou saúde. Vou dar um número que você vai ficar estarrecido. Em 1995, no estado do Amazonas, não tinha um leito de UTI infantil. Você acredita nisso? Nossa! Nenhum leito de UTI infantil. E os leitos de UTI normais de adultos estavam todos sucateados.
E nós, eu digo nós, ele, por determinação dele, priorizamos a UTI, deixamos mais de 160 leitos com vários hospitais infantis. Ele criou os CAICs, que é o Centro de Atendimento da Criança, humanizado, do idoso. Você voltou para as pessoas. Pouco se preocupava com obra. Obra, dizer, qualquer um faz. Tá? Então, e o outro lado foi a segurança. Os hospitais também deixaram de ser feitos. Como eram feitos. Era sempre chegava alguém junto do governador e disse, olha, o bairro tal precisa do hospital, sem nenhum estudo. Sem olhar um número, qual é a população, qual é a faixa etária. Era feito e foi feito rigorosamente, um estudo demorou 6 meses. Todo o plano de saúde do Estado, por isso que deu certo. Saúde, educação, segurança foi feito da mesma maneira, basta ver os índices de segurança que eram na época, e hoje, embora, sabidamente, tem que ser honesto, o grau de insegurança do Brasil é muito pior hoje do que era na época. Mas mesmo assim, piorou muito. E assim foi. E um ponto importante do Amazônia é que tem uma testemunha viva aí, que é na faixa da cultura, que faz parte do ser humano. Recuperou todos os prédios históricos de Manaus, recuperou o Teatro Amazônia, que hoje vai receber, já como ex-governador falecido. Ele fez orquestra, semanas, temporadas de ópera, e recuperou todo o grau, o ego do amazonense no termo de cultura. Quem fez isso, que ajudou muito. E eu faço com muito prazer o registro. O secretário, na minha opinião, o melhor secretário de cultura de todos os tempos do Amazonas, Robério Braga. Está aí para testemunhar o apoio que foi dado para esse projeto de cultura. Então, esse era o amazonino, sem descuidar da economia. Se vocês quiserem, dar 3, 4 números para provar o que ele fez. Diga. Posso falar? Sim, fica à vontade. Não, quer dizer, esse é o lado humano amazonino, o lado de pessoa amazonina. Sabia ver, e vou fazer um registro pessoal com vários secretários que eu presenciei como vice. Nunca vi o amazonino interferir na área de ninguém. Sempre deu liberdade aos secretários. Nunca interferiu pedindo favor. Era uma característica dele dar liberdade a seus auxiliares. Liberdade, que eu digo, independência com responsabilidade. O não sabia aceitar se o não fosse convincente. Tá? Sabia aceitar. O amazonino era diferente. Né? Foi diferente. Uma lenda, passou. Tá? Na parte de economia, participei muito com ele. Brigou muito pelo Estado do Amazonas, pelo Distrito Industrial, no político, Polo Industrial. Quantas vezes fomos ao Supremo, ele foi ao Supremo, ganhou todas. Eu vou contar uma particularidade com ele, numa das brigas lá, discussões, o ministro do governo, Fernando Henrique, Serra, ministro, participou vários atos contra a Zona Franca e fomos lá para Brasília, discutiu com o presidente, com o ministro. E está pela Santa, eles não podiam ceder uma aberração que tinham feito. Não me lembro mais qual. Muitos fizeram. E até hoje continuam fazendo. Ok, senhor. Aconteceu? Oi, senhor Samuel. Siga, por favor, pode falar. Não, vou falar. E aí, ele chegou para mim, ele queria falar, muito pessoal dizendo, acabou? Tipo, eu falei que eu vou renunciar, não volto para o Amazonas se o Fernando Henrique não alterar isso. Sim. Mas vou criar um escândalo. Passou umas horas, pela tarde, à noite, de madrugada, quase o Serra me ligou, foi me buscar, vamos conversar para ver como buscaria uma solução técnica. No dia seguinte de manhã, encontrando o Fernando Henrique, ele me ligou. Samuel, o amazonino está dizendo que vai renunciar, isso é verdade ou é preto? Olha, presidente, o amazonino é um caboclo, é um índio. E índio, quando fala não, é não. Ele não vai voltar nada, para valer. E aí reunimos e resolvemos o problema. Esse era o amazonino. Na economia, fizemos a lei de incentivos, né? Levamos várias empresas para Manaus numa época de dificuldade enorme.
inclusive tem outro Guerreiro Cabral, para levar Samsung, encher, um horror, tudo contra no Brasil, tudo contra, não tem nada de novo, continua contra, mas precisa brigar, precisa lutar por o direito é nosso, o Supremo nunca nos negou o direito, então esse era o amazonense lutando pelo direito, e nós crescemos muito mais, vou dar um número só. Em 2002, quando saímos do governo, foi registrada a marca Amazonino Mendes, o PIB do Amazonas representava 2,32% do PIB do Brasil. Repito, 2,32%. Você sabe quanto é a participação do Amazonas no PIB hoje? Qual? 1,51%. Nossa, que diferença. O que é isso? Significa quase 80 bilhões de anos que deixaram de circular dentro do Estado desde 2002. O Estado seria outro. Não vou criticar ninguém, mas faltou refazer a lei, inovar, trazer nova matriz econômica, está na hora de trazer. Aí a oportunidade agora, com a fábrica de chip, o Lula mandou abrir sendo condutor, abrir um grupo de trabalho, o Amazonas tem tudo para atrair, se houver luta. Tá? E assim foi feito no distrito. O gás foi outra luta. Quem está em Manaus lembra. O gás, o governo já tinha tirado o gás para o governo federal. Brigamos também, muita briga, lá em Urucu. O Fernando Henrique presente com o amazonino. Fizemos uma lei para tirar do governo federal. Tiramos, está aí. Hoje o gás seguramente tem tudo para ser a grande matriz econômica do Estado, juntamente com o petróleo, Urucu, refinaria, para substituir um dia o incentivo do distrito, se não houver a consolidação através da fábrica de chip sendo fundador. Esse foi o amazonino que eu vivi e convivi desde a época de Rio de Janeiro. Nunca parou, sempre foi inquieto, nunca se acomodou. E nas conversas, e nas conversas entre vocês, que vocês tinham frequentemente, o que o amazonino mais gostava de falar? Da gente, do povo. Do povo. Ele dizia assim, a minha cor, da minha pele é a cor do povo. E minha mãe foi de uma sabedoria divina, ao me dar o nome amazonino. Eu só quero saber de Amazonas. Seu Samuel, como o senhor define... Pois não, continua. Não, eu quero dizer que esse é o amazonino que eu conheci e me despedi com um riso na boca. Pois é, minha pergunta está dentro disso. Como o senhor definiria o político e o cidadão amazonino Mendes? Havia diferenças? Não, o amazonino, ele era muito autêntico. Era caboclo. Ele gostava de estar na periferia, de estar... O maior programa do amazonino, a maior diversão era a pescaria. Pescaria de ficar 2, 3 dias com uma vara na mão. Não era iate, não. Esse era convidado o amazonino para um passeio na ilhas, lá naquelas ilhas Xaxai, ou outro Maldivas. Não mexia com a cabeça dele. Esse era o caboclo amazonino. Ele era amazonense na cor da pele, que ele dizia, olha a cor da minha pele. Gostava de um dominó também, né? A cor da pele é que gerou muita antipatia de muita gente. É verdade. Classe AA em Manaus. Não aceitava muito a cor da pele. Mas, tá aí. Era o representante do povo, né? Por isso o apelido Negão. Agora, na sua opinião, nos últimos tempos, qual era a maior preocupação de um amazonino? Era vendo o Estado empobrecer. Certo. Saber de registrar. 70, 80 bilhões por ano teria da economia a mais se tivesse seguido a mesma linha. Descontinuaram, não estou dizendo que quem seguiu não é bom. Mas os números estão aí para dizer que está diferente. Então isso incomodava ele. Por isso que ele tinha um desejo de voltar. Sim. Um desejo de voltar. Mas a saúde não permitiu, já desde 2018. Estava com a saúde bem enfraquecida. Era muita vontade de servir o povo. Esse era o amazonino, eu me canso de falar, porque esse é o que eu conheci há 40 anos. Eu morava no Rio,
Ele, todas as vezes que ia ao Rio, ficava comigo, nunca se afastou. Ele nunca se afastou dos verdadeiros amigos dele. Amigo briga, né? Amigo briga no sentido de escuta, se afasta, mas os verdadeiros amigos voltam a se encontrar, voltam a se gostar. Então, isso é assim com os irmãos. Irmãos são assim. Sem dúvida, sem dúvida. Amigo é isso, amigo não é unanimidade de uma pessoa. Exato. Sabe quando é que vem? Quando Sim. morre. Você quer ser morto quando morre. Morreu, você era um cidadão até ontem. Morreu, virou um cidadão bom. Essa é a tendência nossa. Batimos. Agora, para encerrar, poderia deixar uma palavra. Qual seria uma palavra, a melhor palavra para definir Amazonino Mendes? Olha, povo. E a minha palavra, saudade. Tá certo. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui. Muito importante. Obrigado. Boa noite, muito obrigada. Conversamos com o empresário e economista Samuel Hanan. Agora são 6h28. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Amazonina eternizou o seu trabalho como político ao construir um perfil de gestor, construtor de ousadia e revolucionário. Foram mais de 40 anos numa relação direta com o povo que chamava Karime carinhosamente de negão. Sem dúvida, Carlão, o amazonino deixa um grande legado em todas as áreas, na capital e no interior. O Amazonas se transformou nas gestões de Amazonino. Foram mais de 400 escolas, 173 hospitais e unidades de saúde construídas, além de rodovias, avenidas e complexos rodoviários. Amazonino foi o criador da Universidade do Estado do Amazonas, a maior universidade multicamp do Brasil. A Academia Repórter Nathalie Moraes conversou com autoridades do nosso estado sobre esse legado deixado por Amazonino e vamos conferir agora no 18 horas. Nascido em Eirunepé, interior do Amazonas, e apaixonado pelo povo. Assim se descrevia Amazonino Mendes, ex-governador do Amazonas, ex-prefeito de Manaus e ex-senador da República. Estadista, articulador político, idealizador de grandes obras. Amazonino Mendes mesclava em si a essência do amazônida e a simplicidade do caboclo guerreiro do interior com a garra típica dos povos da floresta. O ex-deputado federal Humberto Miquiles, que foi vice na chapa de Amazonino a governador do Amazonas nas eleições de 2022, afirma que Amazonino foi um homem que conquistou o povo amazonense por sua humildade. Grande parte da sua vida pública foi dedicada ao interior do estado. É por isso que ele propiciou o fardamento para os alunos da rede pública e ele dizia que muitas vezes havia uma discriminação. Ele se lembrava disso, entre aqueles que poderiam usar farda e aqueles que não tinham como usar farda. Foi por isso que ele se deu conta do sofrimento, ele viveu isso, o sofrimento do homem do interior, do caboclo, que remava 3, 4, 5, 8, 10, 12 horas, às vezes, para chegar a algum lugar, até para levar um doente, para salvar a vida de um ente familiar seu. E ele falava que ele ia trocar o remo pelo motor rabeta, que o remo que espocava a mão dos caboclos tornava as mãos calejosas. Esse foi o homem que marcou pelo trabalho, pela decência, pela dignidade, pela honradez, pela humildade. Marcou a vida política do estado do Amazonas, mas, sobretudo, marcou mesmo o coração das pessoas. Você pode fazer o que fizer, mas se não tocar o coração das pessoas, você praticamente não fez nada. O amazonino, ao longo da sua vida, da sua trajetória política, tocou o coração de tantos quantos o conheceram e tiveram oportunidade, como eu tive, de conviver uma parte do tempo com ele. Amazonino foi senador,
período onde defendeu os interesses do Estado à frente do Brasil. Na época, ele foi eleito com a maior votação proporcional do Brasil, mas foi como prefeito de Manaus e principalmente como governador do Amazonas que sua trajetória política se consolidou. Como prefeito, Amazonino construiu complexos viários de mobilidade urbana, construiu a primeira etapa do complexo turístico da Ponta Negra, um dos principais cartões postais da nossa cidade. Revitalizou a Praça da Saudade, criou o Banco da Gente, o Bolsa Universidade, o Bolsa Família Municipal, construiu a Cidade da Criança, o primeiro parque público infantil da nossa capital, restaurou o Paço Municipal, restaurou o Mercado Adolfo Lisboa e iniciou as obras do Corredor Ecológico do Mindu. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou nesta terça-feira 2 grandes homenagens em memória do ex-governador amazonino. A Avenida Grande Circular, na Zona Leste, passará a se chamar Governador Amazonino Mendes. E o Parque Gigantes da Floresta, que a prefeitura está construindo entre as zonas Norte e Leste, agora foi rebatizado de Parque Prefeito Amazonino Mendes. Davi Almeida descreve Amazonino como o maior político da história do Amazonas. Pós-redemocratização, 4 vezes governador, 3 vezes prefeito, 1 vez senador, deixou o seu legado na história política do nosso estado e vai receber as justas homenagens. O filho dele está chegando nesse momento de viagem, amanhã chega o corpo do Amazonino e o povo do Amazonas ama o Amazonino. Ele vai ser homenageado, governador Amazonino Mendes, a Avenida Grande Circular, e prefeito Amazonino Mendes, o Parque Gigante da Floresta. São 2 homenagens que a prefeitura presta àquele que foi 3 vezes prefeito da nossa cidade e 4 vezes governador do nosso estado. Como governador, a gestão de Amazonino foi marcada por inúmeras obras que se perpetuam na história do Amazonas. Ele construiu hospitais como o João Lúcio, Joãozinho, Francisca Mendes, ampliou o Hospital de Medicina Tropical, o Hospital do Câncer, construiu o Hemoan, pronto-socorros da criança, os centros de atendimento integral à criança, os CAICs, e os espaços para atendimento aos idosos, os CAINs. Ele fez a central de medicamentos do estado e reconstruiu os hospitais Adriano Jorge e Dr. Fajardo. Amazonino construiu o Bombódromo de Parintins, restaurou o Teatro Amazonas, construiu a primeira delegacia da mulher, a Academia de Polícia, aeroportos do interior do Amazonas e a Vila Olímpica de Manaus. Entre as grandes obras como governador, Amazonino construiu a Universidade do Estado do Amazonas, um legado para a educação de adultos e jovens amazonenses. O deputado estadual Wilker Barreto, que também atuou como vice na chapa a prefeito de Manaus na campanha de 2020, ao lado de Amazonino, ressaltou que tudo que existe hoje de infraestrutura no Amazonas passou pelas mãos de Amazonino, um homem que fez história. O Amazonino que tirou o caboclo do remo para o rabeta. O que existe hoje de infraestrutura no Amazonas passou pelas suas mãos. A UEAR é o seu grande marco, porque todo mundo sabe que a educação é o caminho para o desenvolvimento. Tive a oportunidade de apoiá-lo em candidaturas, então lembrá-lo de uma forma positiva do seu legado, da sua história, é obrigação e dever desta casa e desta legislatura. Amazonino deixou o Amazonas aos 83 anos, após dedicar a vida pelo povo que aqui vive. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E daqui a pouco, aqui no 18 Horas, as 2 pistas da Avenida Djalma Batista foram interditadas hoje de manhã e complicou ainda mais o trânsito em Manaus. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6 horas 36 minutos, nós vamos conferir agora tempo e temperatura com ela, Karime Leão, e para amanhã. Amanhã já é quinta-feira, hein? Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. As chances de chuva são de 67%. A mínima prevista é de 23 graus. A máxima não deve passar dos 29 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 74% e 96%. Mix.
Olha só, o Rio Negro subiu mais 7 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível no Porto de Manaus para 23 metros e 12 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. E hoje teve operação da Polícia Federal em Manaus e mais 11 cidades para desmontar um esquema criminoso de ouro clandestino. A Operação Sissac, deflagrada hoje, desarticulou uma quadrilha acusada de contrabandear ouro extraído de garimpos ilegais na região amazônica. Karime, o alvo da investigação é uma empresa sediada nos Estados Unidos, apontada como a principal responsável pela exportação clandestina do ouro. Foram cumpridos 3 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão. Além de Manaus, nas cidades do Pará, Belém, Santarém e Tuiutaba também. Em São Paulo, além da capital, foram cumpridos mandados nas cidades de Tatuí e Campinas. A ação seguiu no Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, além de Sinop, no Mato Grosso e Boa Vista, em Roraima. A polícia também cumpriu autorização judicial para sequestro de mais de 2 bilhões de reais dos investigados. A organização criminosa usava mineração ilegal e notas fiscais falsas. Segundo a polícia, do início de 2020 até o final de 2022, o esquema criminoso movimentou mais de 4 bilhões de reais, correspondendo a aproximadamente 13 toneladas de ouro ilegal. Mix. Olha só, daqui a pouco, às 18 horas, você confere novo Bolsa Família, que começa a pagar R$150 por crianças de até 6 anos de idade. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Mix. Olha só, começou hoje de manhã, hein, a interdição na Avenida Djalma Batista e, como consequência, é claro, o resultado, trânsito caótico. Bloqueio nos 2 sentidos da avenida acontece num trecho próximo ao Conjunto Eldorado, ali no bolo, Karime, não podia ser pior. Imagina, né, Carlão? Bom, a obra de recuperação da rede de drenagem no local é realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e deve durar de 15 a 20 dias. Dependendo das chuvas, esse período poderá ser prorrogado, como explica a repórter Nathalie Moraes. Se você trafega pela Avenida Djalma Batista diariamente, é bom se programar e acordar para sair mais cedo. Isso porque a Secretaria Municipal de Infraestrutura deu início nesta quarta-feira às obras de recuperação da rede de drenagem profunda em um trecho da Avenida Djalma Batista, próximo ao Conjunto Eldorado, na zona centro-sul da cidade. Segundo afirmou o prefeito Davi Almeida em coletiva de imprensa, no local, 100 servidores trabalharão por 24 horas durante os próximos 15 a 20 dias para resolver definitivamente o problema no local. Vamos utilizar 100 funcionários, 100 servidores, com 40 caçambas, 4 máquinas aqui fazendo a remoção do material pelos próximos 15 a 20 dias. Nós vamos trabalhar de manhã, de tarde, de noite para que a gente possa entregar o mais rápido possível essa via e de forma definitiva, né? Nós poderíamos fazer um trabalho paliativo, como foi sugerido, mas nós queremos resolver os problemas e solucionar os problemas da nossa cidade de forma definitiva. Na área, a antiga tubulação, com mais de 30 anos sem manutenção, não suportou a força da água das chuvas e o igarapé do Bindá, que cruza a avenida. Houve um afundamento da via e no último dia 5 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Infraestrutura realizou uma obra paliativa liberando o trânsito. Nesta quarta-feira, inicialmente, foi feita a escavação para que as equipes pudessem remover a antiga tubulação de ferro no local. Será feito um desvio no igarapé do Bindá para que a água passe apenas por uma tubulação e o outro lado do leito fique seco, para que os trabalhadores e equipes possam trabalhar, tornando o serviço mais ágil. No trecho, passa uma tubulação da concessionária Águas de Manaus e outra de fibra óptica. Por esse motivo, o trabalho da Prefeitura de Manaus é realizado em parceria com as empresas. A estimativa é que a obra seja finalizada em aproximadamente 20 dias. Lembrando que houve interdição do trecho entre o Conjunto Eldorado e a Avenida Pedro Teixeira. As 2 faixas da via estão interditadas. Por isso, os motoristas devem buscar rotas alternativas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Olha só, a Câmara dos Deputados criou um grupo de trabalho para discutir a reforma tributária. 3 deputados do Amazonas foram incluídos. A missão deles vai ser uma só, simples, reagir às ameaças contra a Zona Franca de Manaus, Karime. Exatamente, Carlão. Vamos agora para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Então, Cadu, quem são os deputados do Amazonas que estão aí nesse grupo de trabalho da reforma tributária? Boa noite, bem-vindo, Cadu. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, são os deputados Sidney Leite, do PSD, Adail Filho, do Republicanos, e Saulo Viana, do União Brasil. Um veterano e 2 novatos da Câmara Federal, né? Agora é a hora do vamos ver, né, Karime? O trabalho vai ser ajustar a Zona Franca de Manaus dentro da reforma tributária, sem tirar a competitividade do nosso modelo econômico. Apesar da garantia do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin de não mexer na Zona Franca de Manaus, o governo anunciou medidas que ameaçam o nosso polo industrial de Manaus, né? Na verdade, o governo não quer acabar com a Zona Franca de Manaus, como tem dito a oposição. O governo quer contemplar principalmente a indústria nessa reforma tributária, mas tem a Zona Franca de Manaus, que é um braço da indústria brasileira, mas tem uma garantia de incentivo fiscal prevista na Constituição. É um gargalo. E isso vai exigir dos nossos parlamentares, Karime, muita sensibilidade para lidar com essa questão. Também vai demandar experiência, articulação política e, principalmente, saber com profundidade a legislação que rege a Zona Franca de Manaus. Porque se bobear, a gente dança, viu? Sim. Até porque nesse grupo de trabalho só tem 12 parlamentares, 4 deles do estado de São Paulo. E todos eles defensores ferrenhos da indústria paulista. E eles vão, com certeza, Karime, fazer valer aquela promessa do ministro Fernando Haddad de acabar com o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que esse sim é o ponto de maior ameaça. Cadu, ou seja, dançou, marcou, dançou, né? Marco Toca dançou. Vai ser um assunto decisivo ao longo de 90 dias, Carlão. Sim. Eu conversei com o deputado Sidney Leite, Karime, Carlão, que é o parlamentar mais experiente do trio. E nesse aspecto, ele falou comigo, ele falou sobre o aspecto mais amplo da reforma tributária. Ele disse que quer defender o aumento ele disse que o imposto, qualquer imposto, precisa acontecer sobre a renda e sobre o patrimônio, e não mais sobre o consumo. Porque o brasileiro está cada vez mais pobre e com menos poder de compra. Então esse é um dos pontos que ele pretende defender. O outro ponto, claro, é a Zona Franca de Manaus, a defesa intransigente do nosso modelo econômico. Então vamos ouvir o que disse o deputado Sidney Leite. Nós temos que ter 2 outras preocupações. Levar em consideração as desigualdades regionais, bem como a desigualdade social. E quando eu me falo de desigualdade regional, e aí eu me refiro ao estado do Amazonas, com a questão do polo industrial de Manaus. E o polo industrial é o único modelo consolidado de desenvolvimento econômico que nós temos no estado do Amazonas. É responsável por mais de 500 mil empregos, entre diretos e indiretos, na cidade de Manaus. É o grande responsável pela receita do poder público. E esse será 2 linhas de defesa nossa. Garantir a competitividade do polo industrial, bem como garantir a receita do governo do estado e que a gente possa melhorar a governança, principalmente por parte do governo do estado, utilizando melhor essa fonte de recursos. Então, o desafio está posto para nós e entendo que nós não podemos estar contra o Brasil. Afinal, toda e qualquer reforma tributária nós vamos precisar nos adequar e defender o nosso estado. E defender o nosso estado significa defender o polo industrial de Manaus. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Sidney Leite, do PSD do Amazonas, em respeito da defesa da Zona Franca de Manaus aí nessa reforma tributária, Cadu. Exatamente, vai ser um ponto de embate importante, interessante nessa reforma, viu, Karime? Eu também conversei com o deputado Adail Filho, então vamos ouvir o que ele disse. Eu quero
quero informar o povo amazonense que agora eu sou um dos 12 parlamentares que integram o grupo de trabalho da reforma tributária. Lá, nós vamos trabalhar para defender a Zona Franca e o emprego dos amazonenses, gerar novas matrizes econômicas e dar segurança jurídica ao nosso modelo econômico, que é um case de sucesso mundial na questão ambiental. Além das centenas de milhares de empregos gerados, a nossa Zona Franca preserva cerca de 97% da floresta amazônica. Juntos, nós vamos trabalhar para que os interesses do Estado do Amazonas e dos municípios amazonenses estejam bem representados. 18 horas. Agora a gente acompanhou a fala do deputado federal Adail Filho, do Republicanos do Amazonas, também em defesa da Zona Franca de Manaus. Cadu. Karine, também eu conversei com o deputado Saulo Viana, que quer abordar um outro aspecto da reforma tributária, que é a cobrança do imposto no destino e não mais na origem. É uma inversão proposta pela PEC 45 que vai afetar a arrecadação dos estados. Então vamos ouvir o que disse Saulo Viana. Esse é um ponto da PEC 45 que precisa ser discutido. Isso é muito ruim, não apenas para o Amazonas, mas para os estados menores, que têm uma população menor. Porque é óbvio que o consumo é menor e vai beneficiar os estados maiores, onde tem uma grande população, que tem um grande consumo. E isso precisa ser discutido e a gente precisa inverter essa lógica que está sendo discutida e assim manter, por exemplo, no estado do Amazonas, uma grande arrecadação. 18 horas. Agora a gente escutou, a outra proposta do deputado federal Saulo Viana, do União Brasil do Amazonas. Cadu. Isso mesmo, Karine, é outra proposta, mas ele defende a arrecadação dos estados, ou seja, ele está atuando mais focado em defesa dos governadores, que precisam melhorar a sua arrecadação, estão de olho aí na arrecadação, ainda mais nesse momento de cortes, feitos pelo atual governo. Agora, Karine, esse grupo de trabalho, como eu falei, tem 90 dias para discutir a reforma tributária, inclusive as excepcionalidades, e entregar aí ao presidente da Câmara o parecer final. O plano do presidente Arthur Lira é tentar aprovar a reforma tributária ainda no primeiro semestre. Então vamos ver se o milagre vai acontecer. Vai ter que correr, Ei, Cadu, olha só, a situação complicou ainda mais para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter nos autos do processo de investigação contra ele a minuta de golpe às eleições que foi encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres. Se for condenado, Bolsonaro pode ficar até inelegível. É isso mesmo, Cadu? É isso, Carlão. Essa minuta do golpe, como vem sendo chamado o documento encontrado na casa do ex-ministro Anderson Torres, determinando um estado de defesa no TSE justamente para anular o resultado das eleições, virou a bala de prata contra o ex-presidente. O colegiado do TSE referendou uma decisão do corregedor Benedito Gonçalves, que incluiu essa minuta do golpe nos autos do inquérito contra Bolsonaro, em que ele está sendo investigado por usar uma reunião com embaixadores no ano passado para atacar o sistema eleitoral. Quem não lembra aquela fatídica reunião com um monte de embaixadores em que ele apresentou fez diversas afirmações sem provas e informações repetidas para aqueles embaixadores lá. Isso antes das eleições. A decisão do colegiado, Carlão, que foi ontem à noite, reforça a tese de que a minuta do golpe seria uma prova de que havia, sim, uma estratégia traçada para desacreditar o sistema eleitoral. Se Bolsonaro for condenado, uma das penas é a perda dos direitos políticos. E esse caso está sendo acompanhado, Carlão, com expectativa pelas lideranças da direita. E Bolsonaro anunciou na imprensa americana que ele pretende voltar ao Brasil em março para liderar a oposição contra o presidente Lula. Na verdade, ele quer retomar o assento, Carlão? Pois ele corre o risco aí de ser substituído, sem falar que essa possível condenação pelo TSE pode ser um balde de água fria nos planos de Bolsonaro para 2026. Carlão e Karine. Cadu, rapidinho para encerrar, Cadu, a gente já falou aqui no programa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o que ele chamou de novo Bolsa Família, que começa a pagar R$ 150 por crianças de até 6 anos de idade. Quando é que o pagamento começa a sair, Cadu?
Ainda não há uma data definida, Karine. Hoje, o presidente Lula fez um discurso em Sergipe anunciando essa nova etapa do Bolsa Família, que é o pagamento do adicional de R$150 para cada criança de até 6 anos de idade. Isso daí é uma promessa de campanha, né? Ele disse que na semana que vem ele vai anunciar oficialmente o que ele chamou, como você disse, de novo Bolsa Família. Porém, o Ministério do Desenvolvimento Social foi consultado e a assessoria informou que o projeto já está pronto para ser analisado pela presidência e também pela Casa Civil. Depois dessa avaliação é que vai ser montado o esquema de pagamento. Dinheiro tem, viu, Karine? O recurso foi assegurado na PEC da transição, que foi aprovado no ano passado. Vamos agora aguardar quando sai esse pagamento adicional. Volto com vocês, Karine e Carlão. Valeu, obrigada, Cadu, pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais. 6h51, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Agora vamos conferir os bastidores da política local, da política amazonense, com ela, Cíntia Blink. Menina, boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas. Então, enfim, temos aí mais um requerimento de CPI contra a concessionária Águas de Manaus. Esse novo requerimento, Cíntia, já tem assinatura suficiente para abrir aí uma CPI contra a empresa? Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão e todo mundo que está com a gente aqui na 100.7. A gente mostrou ontem que o vereador Sassá da Construção chamou o vereador Marcelo Serafim de mau caráter. E isso porque o Marcelo Serafim não quis assinar aí o requerimento para abrir a CPI da Águas de Manaus. E o vereador Marcelo Serafim, por sua vez, acusou o vereador Sassá da Construção de abrir a CPI para ameaçar Águas de Manaus para pagar um valor para ele, para o Sassá da Construção. Pois bem, hoje o vereador Elisandro Bessa apresentou um novo requerimento justamente para abrir uma nova CPI da Águas de Manaus. Esse novo requerimento, ele está com 18 assinaturas. Isso é mais que o suficiente para protocolar. A gente lembra, né, que o requerimento do Sassá da Construção estava aí rolando desde agosto do ano passado e não conseguiu o mínimo de 14 assinaturas, ficou pendente de uma. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André, disse que assim que o requerimento chegar nas mãos dele, ele vai autorizar a investigação, que ela siga em frente. E o vereador Marcelo Serafim não perdeu a chance, fez ali uma provocação para o Sassá da Construção, disse que ele também deveria assinar essa nova CPI e ele não assinou não, viu? E esse episódio, ele deixa bem evidente que aquela rachadura que aconteceu na Câmara Municipal de Manaus, que formou ali o time do vereador Caio André e o time do prefeito Davi Almeida, aquela base dura, enfim, se mantém de pé. Essa quebra aconteceu na última eleição para presidente da Câmara Municipal de Manaus. O presidente Caio André não engoliu bem essa história de que o prefeito Davi Almeida acabou dominando aí as principais comissões parlamentares. Karime, Carlão. Olha só, Cíntia, a polêmica sobre o uso da linguagem neutra nas escolas chegou à Assembleia Legislativa. A deputada Débora Menezes quer proibir aí o uso desse tipo de linguagem nas escolas públicas, privadas e em documentos oficiais. Mas isso já tem, inclusive, decisão do Supremo Tribunal Federal, não é mesmo? Confere, Cíntia. Pois é, Carlão, a deputada estadual Débora Menezes, ela não anda aí muito atualizada das decisões do Supremo Tribunal Federal. Ela é uma política de direita, é bolsonarista, apresentou um projeto de lei para proibir o uso da linguagem neutra ou dialeto não binário em grade curricular, material didático das escolas públicas e privadas e documentos oficiais de repartições públicas do estado do Amazonas. O que é essa tal linguagem neutra? É aquele todes, amigues, isso, que foge do gênero feminino ou masculino ali. E qual que é o problema da deputada Débora Menezes fazer essa proposta? Por que eu digo que ela está ali desatualizada? É que o STF, na última sexta-feira, decidiu derrubar as leis nesse mesmo sentido que já estavam vigentes em Rondônia, Paraná, Santa Catarina e nas cidades de Porto Alegre e Manaus. A decisão do STF diz que as leis estaduais ou municipais ferem a Constituição, uma vez que cabe à União somente legislar sobre isso. Karime, Carlão. Cíntia, agora para encerrar, tem vereador querendo esconder as sessões vazias da Câmara de Manaus. Como é que é isso, Blink? Explica pra gente. Pois é, Karime, às vezes eu tenho a impressão que os políticos eles não estão sabendo que estão sendo filmados, assim, que não sei o que acontece, porque durante a sessão, o vereador Roberto Sabino falou hoje que ele não quer que mostre o plenário vazio. Eu tenho aqui o áudio dele, vamos ouvir, vereador Roberto Sabino.
Eu já passei por várias legislaturas e na legislatura passada a gente teve esse problema aqui. É muito ruim porque a gente está sendo visto. Ou então eu peço para desligar, para que ninguém, para a sociedade, o povo não veja o plenário da Câmara do jeito que está. Vazio, porque nós trabalhamos segunda, terça e quarta aqui na Câmara, nas reuniões, e é bom a gente ter esse gesto de responsabilidade, para que o povo possa ver que nós estamos aqui, somos 41 vereadores, porque realmente a gente precisa estar no plenário aqui durante esses 3 dias, são 3 horas pelo menos, de 9 a meio-dia. Então é muito bom para nós, estou falando por nós, por mim, para todos nós. 18 horas. É muito bom para todos nós. Eu não entendi. Tem que estar presente ou não pode filmar, né? Eu não sei se era uma sessão ou se era uma delação premiada, sabe? Porque... Então, no momento em que o vereador falou isso, a presença ali contava com 6 vereadores, mas a presença no painel marcava 36. Aí eu lembro que são 41 vagas e pra gente lembrar aí que você paga essa conta, um vereador em Manaus recebe hoje R$18.900. A gente tá falando de são 41 e eu tô falando aqui só do gasto com salário de parlamentar. Fora mordomias à parte. Dinheiro que sai do seu bolso, viu, contribuinte? Valeu, e é Cíntia. Isso. Obrigada. Volta amanhã, Karine, Carlão. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Até amanhã. 18 horas. Olha só, vamos falar agora de carnaval a partir de amanhã. É importante ficar atento, hein, Karine? O trânsito nesse período carnavalesco complica. Vai ficar complicado. Vamos conferir os detalhes de rotas e itinerários de ônibus coletivo, além de outras orientações agora na reportagem de André Meirelles. A partir desta quinta-feira inicia o período de carnaval em Manaus. E para garantir a segurança dos foliões, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana vai reforçar as linhas de ônibus do transporte coletivo, fazendo o monitoramento do transporte nas ruas, avenidas e áreas próximas ao sambódromo para os desfiles das escolas de samba. Agentes de trânsito vão atuar na fiscalização, controle e ordenamento de veículos e pedestres para garantir a segurança e a fluidez nas vias. O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Henrique Martins, afirmou que os serviços de trânsito e transporte público devem atender os brincantes durante as festividades. Nós queremos atender o público que vai assistir às escolas de samba, que é esse público que vai para o sambódromo. Então, das localidades onde tem as escolas de samba, nós vamos criar linhas para atender na madrugada, principalmente nos horários dos desfiles. Então, o desfile que acontece na madrugada, as grandes escolas vão para lá na madrugada e a gente quer manter as linhas de ônibus nesses horários. Então, nós vamos contar tanto com as linhas de ônibus normais, os ônibus convencionais, como também com os micro-ônibus dos amarelinhos. Ainda conforme diretor-presidente, neste sábado haverá orientações dos agentes de trânsito para o público a partir das 18 horas e serviço de transporte alternativo para os foliões. Lembrando que nós vamos fazer, dentro da área que estiver ali muito próxima do sambódromo, um ou dois pontos de táxi. Está um planejamento também marcado para hoje à tarde com os taxistas, com o sindicato, para o atendimento do público que for saindo. Então a gente vai colocar 2 pontos de táxi e também de mototáxi. Então, os serviços regulares do município de Manaus, os ônibus, os táxis e os mototáxis estarão atendendo a população ali nesse evento da quinta, da sexta e no sábado. De acordo com o vice-presidente de trânsito, Edson Leda, as interdições iniciam a partir das 7 da manhã. Os veículos que trafegam na Avenida Pedro Teixeira, vindo do bairro Dom Pedro, podem acessar a Avenida Constantino Neri em direção ao centro ou aos bairros, exceto seguir em frente em razão da obra emergencial na Avenida Djalma Batista. Serão interditadas 2 faixas na pista da Avenida Pedro Teixeira, em frente ao sambódromo para a circulação de pedestres. Os motoristas que trafegam pelo local terão acesso livre às faixas da direita em direção à Avenida Constantino Neri. Nós teremos a interdição da Pedro Teixeira a partir de 7 horas da manhã, ali na altura do Hospital Tropical, impedindo que os veículos avancem, porque é preciso montar estrutura de policiamento, de trânsito. As escolas de samba vão precisar usar aquele trecho ali para colocar os carros alegóricos, e então aquele trecho a partir das 7 da manhã e a rua Flaviano de Monte. Posteriormente, à noite, quando começar o desfile, se houver necessidade de nós interditarmos a Loures Cordovil até a altura do SPA do Alvorada, nós iremos fazer essa alteração no trânsito. Para quê? Para que haja segurança para os veículos que estão saindo do sambódromo, fazer o retorno então na Alameda do Samba ou na Belmiro Vianete. Os fiscais de trânsito estarão atuando nos terminais de integração e locais estratégicos para verificar
diversificar a frota e ainda orientar os passageiros quanto às linhas de ônibus. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E vamos agora conferir os lançamentos do cinema para esta semana com Caio Pimenta. Olá, eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do Cine7, site de cinema produzido aqui em Manaus há 8 anos e meio. E eu estou no 18 horas para trazer as novidades que chegam nas telonas nesse fim de semana. E a principal delas não podia ser diferente. É Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania. O primeiro filme da Marvel, em 2023, traz o herói entrando no reino quântico ao lado da família, enquanto lida com o dilema do tempo perdido por conta das batalhas intermináveis. Desta vez, o vilão será Kang, o Conquistador. Enquanto isso, fique de olho no Kang. Ele será o grande vilão da Marvel nessa fase 5 do estúdio nos cinemas. Enquanto isso, tem opção para criançada nas telonas nesse carnaval. O terceiro filme da série Rock Dog bebe na fonte de programas como The Voice, ao trazer a história do cachorro roqueiro Boldy treinando um trio de adolescentes de música pop a se tornarem estrelas. Completa o time de estreias o elogiado Holly Spider. A produção mostra a história real sobre um serial killer no Irã, responsável pela morte de 16 mulheres ligadas à prostituição. O objetivo do assassino é limpar a cidade onde vive. O caso acaba atraindo a atenção de uma jornalista que vai ao local para investigar. O objetivo do assassino, segundo a visão dele, é limpar a cidade aonde vive. Para fechar, não perca a pré-estreia de A Baleia, filme que deve render o Oscar de melhor ator ao Brendan Fraser. Eu fico por aqui, mas volto na quarta-feira com as novidades que estreiam nos cinemas de Manaus. Muito obrigado a todos e até a próxima. Você está ouvindo 18 horas. Até a próxima e agora seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A importância histórica do ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, foi exaltada nesta semana pelas pessoas comuns e pelas autoridades e lideranças políticas do estado. Uma de suas obras foi mais destacada, a Universidade do Estado do Amazonas, conhecida carinhosamente pela população como UEA. A instituição foi criada para promover a educação e desenvolver o conhecimento científico, particularmente sobre a Amazônia, mas também difundir os valores éticos e aprimorar a qualidade dos recursos humanos na região. A primeira turma da UEA, em 2005, formou 7.150 alunos do curso normal superior do Programa de Formação de Professores, o Proformar. Hoje, a instituição tem mais de 25 mil estudantes, tem mais de 280 cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. A UEA é a instituição de ensino superior com o maior número de unidades no país e foi uma espécie de ápice dos governos de Amazonino Mendes na área da educação, porque ao longo de suas gestões foram construídas mais de 480 escolas em todo o estado. É que Amazonino sempre acreditou que a educação era o melhor que poderia oferecer para garantir um futuro melhor ao povo do Amazonas. 18 horas. 7:04, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.